Será que existe mesmo uma fórmula de escrita persuasiva? Uma fórmula tão poderosa que conseguiu gerar mais de 100 milhões de dólares em vendas, mas que, ao mesmo tempo, pode ser resumida em apenas 16 palavras. Parece até história, né? Bom, é exatamente nisso que a gente vai mergulhar hoje. Para entender essa fórmula, primeiro a gente precisa conhecer o criador dela. Um cara que os colegas lá no topo do marketing direto chamam de, olha só, o Michael Jordan do copywriting financeiro moderno. É um apelido de peso, hein? E é aqui que a história fica realmente interessante. Pensa comigo, como um brasileiro que não nasceu falando inglês e que uma década antes mal sabia o básico da língua, conseguiu superar todos os redatores americanos de elite para se tornar o número 1 do país? É uma pergunta e tanto. E a prova do sucesso dele não é só um título, não. É este número aqui, 120 milhões de dólares. Essa foi a receita que os textos dele geraram em apenas 2 anos. O que, claro, leva a gente para a pergunta óbvia: qual é o segredo dele? E agora, vamos desvendar esse segredo. E olha, não é nenhuma técnica super complexa ou um truque mirabolante. Na verdade, é uma fórmula de uma simplicidade que chega a ser genial. Tá aqui a fórmula completa, com suas 16 palavras. O segredo para um texto que gera vendas é definir sua crença única e, em seguida, responder a estas 10 perguntas. Parece simples, né? Mas é aí que está toda a genialidade da coisa. Vamos quebrar isso para ficar ainda mais fácil. O sistema todo se divide em duas partes bem claras. Primeiro, a gente estabelece a base com o que ele chama de crença única. E segundo, a gente constrói o argumento respondendo a 10 perguntas, uma depois da outra. Vamos começar pela fundação, então. Essa tal de crença única não é só uma frase de efeito, viu? Ela funciona como uma estrela do norte, uma guia para cada palavra que vai ser escrita a partir dali. Mas o que é exatamente essa crença única? Pensa nela como se fosse a intenção do comandante numa missão militar. É uma declaração simples que define o objetivo final: fazer o público acreditar que uma nova oportunidade é a chave para realizar um desejo, e que isso só, e somente só, é possível através de um novo mecanismo. E olha que exemplo perfeito para ilustrar isso: a Invisalign. A nova oportunidade que eles apresentam é o quê? Alinhar os dentes sem aqueles aparelhos metálicos. O desejo, ter o sorriso perfeito sem atrapalhar o dia a dia. E o novo mecanismo, a tecnologia exclusiva deles, os alinhadores transparentes. Simples, claro e, nossa, muito poderoso. Ok, com a crença única definida, a gente começa a construir o argumento com as 10 perguntas. Vamos começar com as 3 primeiras, que formam o que a gente chama de gancho. A primeira pergunta vai direto num ponto-chave do nosso cérebro. A gente é programado para prestar atenção no que é novo. Quando algo genuinamente diferente aparece, os centros de recompensa do cérebro são ativados, liberando dopamina e, claro, despertando muita curiosidade. Depois de fisgar a atenção com a novidade, a segunda pergunta aprofunda essa conexão. É aqui que se faz uma promessa ousada, uma promessa grande, que se conecta com um desejo profundo do público. É a resposta para aquela pergunta silenciosa que todo mundo se faz. Tá, mas e eu com isso? Naturalmente, depois de uma promessa ousada, vem o ceticismo. E a terceira pergunta lida com isso de frente, oferecendo prova logo de cara. Pode ser um depoimento, um dado, um estudo de caso, qualquer coisa que comece a construir uma base sólida de credibilidade. Então, essas 3 perguntas trabalham juntas, em perfeita harmonia. A primeira diz: ei, olhe para cá. A segunda diz: isso aqui vai mudar tudo para você. E a terceira diz: e sim, pode acreditar. Juntas, elas criam um gancho que é quase impossível de ignorar. Agora que a atenção do público está garantida, o próximo passo é reformular o problema. Apresentar o problema de um jeito novo, que prepare o terreno para a solução que vai ser oferecida. A psicologia por trás disso aqui é fascinante. A quarta pergunta justifica as falhas do passado. Basicamente, ela diz: a culpa não foi sua. O problema de verdade não foi falta de esforço, e sim que as soluções antigas não atacavam a causa real do problema. E a partir daí, a quinta pergunta pega toda essa frustração e canaliza. Ela identifica um inimigo em comum. E essa tática é muito poderosa, porque mexe com o nosso instinto de nos unir contra uma ameaça externa. Isso cria uma dinâmica de nós contra eles, onde nós somos as pessoas espertas que foram enganadas e eles, bom, eles são o sistema ultrapassado, a indústria gananciosa ou a informação errada que se beneficiou com o nosso fracasso.
Isso fortalece demais o vínculo com quem está lendo. Depois de redefinir o problema e de apontar um culpado, o palco está montado para a grande estrela da noite, a solução. Esse trio de perguntas apresenta a solução de uma forma muito estratégica. Primeiro, a pergunta 6 responde "por que agora?", criando um senso de urgência que combate a procrastinação. Depois, a 7 reforça a confiança ao responder "por que eu deveria confiar em quem está me dizendo isso?", solidificando a credibilidade. E por fim, a 8ª, como isso funciona, revela a lógica por trás do novo mecanismo, satisfazendo nossa necessidade de entender as coisas. E agora, chegamos ao momento da decisão. As 2 últimas perguntas são as que guiam o público em direção à ação, fechando todo esse ciclo de persuasão. A 9ª pergunta é o convite. É aqui que se apresenta a oferta. Mas não pode ser qualquer oferta, tem que ser uma proposta irresistível, que torne a decisão de começar a mais fácil possível. O segredo de uma oferta irresistível não é, necessariamente, ter um preço baixo. É criar uma diferença gigantesca entre o valor que a pessoa percebe e o preço que ela paga. Isso é feito empilhando bônus, garantias, benefícios, tudo para que o valor total pareça muito, mas muito maior do que o custo. A compra vira uma decisão lógica. E, finalmente, a 10ª pergunta. Ela enquadra a escolha final. Ela muda o foco do custo de agir para o custo de não agir. O que a pessoa tem a perder se não aproveitar essa oportunidade? A dor de continuar com o mesmo problema é reforçada, fazendo com que a ação se torne a escolha mais atraente de todas. E assim a gente fecha o ciclo e volta ao começo. A fórmula inteira é um mapa, um projeto claro e lógico para a persuasão. Definir a crença única como a sua estrela guia e, a partir daí, conduzir o público por essa jornada de 10 perguntas. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Agora que essa estrutura foi revelada, qual crença única com uma nova oportunidade, um desejo e um novo mecanismo poderia ser a base para o próximo grande argumento a ser construído por aí? Fica a pergunta.